Fernando, um jovem empresário bem-sucedido e bastante dedicado aos seus negócios, sentia-se feliz e bastante disposto com sua vida. Fazia pouco tempo que havia adquirido a parte do seu sócio na empresa, pois ele havia resolvido partir para outro ramo no mercado. Tudo ia muito bem, tinha muitos planos, como a ampliação de seus serviços e a contratação de novos funcionários, para suprir a demanda que crescia a cada dia. Ele também contava os dias para seu casamento que se aproximava. Os preparativos estavam quase todos finalizados para a cerimônia, que aconteceria dentro de alguns meses. Ele sentia-se eufórico. Conhecia Gabriela desde sua adolescência, estudaram no mesmo colégio, ela era uma moça educada, inteligente e de boa família. E parecia corresponder como ninguém a todas as expectativas de Fernando. Ambos apreciavam a companhia um do outro. Eram bastante participativos em seu meio social. Mas em certas ocasiões, ele sentia a Gabriela um pouco distante. Há alguns dias, Fernando vinha sentindo-se mais cansado que o normal. Ele acreditava que sua aparente fadiga era decorrente do êxtase pelo qual atravessava, e das mudanças repentinas, porém positivas que aconteciam em sua vida. Um dia saíram para jantar, escolhendo um dos restaurantes preferidos de Gabriela, fizeram um brinde à nova vida que iniciaria-se em breve. Porém, de repente, Fernando sentiu um cansaço excessivo, levantando da cadeira sentiu suas pernas amolecerem, e perdeu os sentidos desmaiando. Todos correram para ajudar-lhe, e ele foi levado ao hospital. Quando chegou lá, já havia acordado sentindo-se melhor. A emergência estava cheia aquela noite, aparentemente nada foi constatado, então o médico plantonista recomendou que procurasse um médico de sua confiança, para realizar todos os exames necessários, e monitorar mais detalhadamente sua condição de saúde em geral. No outro dia Fernando levantou-se e foi para o trabalho. Devido a constantes crises de instabilidade em sua saúde, decidiu seguir o conselho do médico plantonista, que atendeu-lhe na noite anterior, e procurar seu médico para realizar uma bateria de exames. Pediu que sua secretária ligasse para o consultório e marcasse uma consulta, felizmente ela conseguiu para o mesmo dia à tarde. Fernando chegou ao consultório meia hora antes. Sentia-se apreensivo e inquieto, não conseguia ficar sentado na recepção aguardando. Caminhava de um lado para o outro, descia e subia as escadas de acesso ao consultório a todo momento, uma hora para ir ao banheiro, outra para beber água, e assim encostou-se no corrimão da escada, próximo à porta, aguardando ser chamado. A secretária do doutor abriu a porta do consultório, e chamou Fernando pedindo que entrasse. Vamos lá, Fernando. Ele sentiu um leve frio na barriga. Subiu as escadas em direção à porta. Já dentro do consultório, o médico com um largo sorriso lhe aguardava. Olá, Fernando. Como vai, rapaz? Fazia tempo que não aparecia. Apertou sua mão e bateu em suas costas. Fernando não conseguia conter sua angústia, e relatou ao doutor o que vinha acontecendo e como sentia-se nos últimos dias. Fernando não conseguia disfarçar seu semblante de preocupação. O médico prescreveu todos os exames e solicitou à sua secretária que remarcasse o retorno do paciente. 2 semanas depois, com todos os exames em mãos, voltou ao consultório visivelmente nervoso, sentia um nó na garganta. O doutor abriu os envelopes, e infelizmente deu a má notícia a Fernando. Ele precisaria passar por um longo tratamento de saúde, que não lhe permitiria nos próximos meses levar seus planos adiante. Sentiu-se arrasado. Como daria a notícia à sua noiva? Como lhe explicaria que todos os preparativos para o casamento teriam de ser adiados, ou quem sabe nem sequer aconteceriam algum dia? Então o médico começou a falar novamente, o que lhe trouxe de volta à realidade, após aquela breve imersão em seus pensamentos. Ele pensou que apesar de tudo teria de ser forte, mas estava confiante, pois tinha sua família e pessoas que o amavam por perto. O tratamento começou no dia seguinte, várias sessões de quimioterapia aconteceriam ao longo dos próximos meses.
Fernando sentia-se esperançoso, mas ao mesmo tempo fraco, até que precisou ser internado para um melhor controle de sua doença. No hospital conheceu Marlene, uma carismática enfermeira, que apegou-se bastante a ele. Ela procurou lhe dar todo o suporte necessário para sua recuperação e bem-estar, e também o conforto de um ombro amigo. Sempre conversava com ele, o ajudando muito naquele momento difícil. Passou-se mais ou menos 2 semanas e Fernando ainda encontrava-se internado. Sempre perguntava a Marlene se tinha notícias de quando teria alta hospitalar. Porém os médicos não haviam definido, pois seu estado de saúde ainda requeria muitos cuidados no momento. Sua imunidade estava muito baixa, e pelo seu estado de fraqueza, ele deveria permanecer no hospital, pelo menos naquele momento. Então a enfermeira não conseguia responder-lhe com precisão. O tempo foi passando, e uma coisa incomodava muito Fernando, que até então não pôde sair do hospital. As visitas de sua noiva se tornaram escassas muito brevemente, até que ela passou a não ir mais lhe visitar. Já haviam-se passado 2 meses e meio, desde o início da sua internação. Seus familiares o visitavam todos os dias. Mas ninguém tinha notícias de Gabriela. Passou-se mais algum tempo, e a saúde de Fernando infelizmente não melhorava. Ele sempre lembrava de Gabriela, e falava a Marlene com certa mágoa da noiva, que não voltava mais ao hospital para lhe visitar. E após travar uma grande batalha contra sua doença, Fernando não resistiu e acabou falecendo 6 meses depois de ser internado. Gabriela, sua noiva, nunca mais apareceu por lá. Marlene ficou muito triste com a partida de seu amigo. Ela conhecia Gabriela e não conseguia entender como a moça parecia tão indiferente à situação de Fernando, alguém tão próximo que ela pretendia dividir sua vida. No final de uma tarde de sexta-feira, começo da noite, após encerrado seu turno de trabalho, Marlene começou a caminhar ao longo do largo corredor, até a ala que a levaria ao vestiário. No profundo silêncio daquele extenso corredor, no meio do caminho, ouviu nitidamente alguém lhe chamar. Olhou rapidamente para trás, mas não viu ninguém. Então voltou-se na direção do seu caminho, seguindo novamente seu curso quando de repente ouviu exatamente ao pé de seu ouvido a voz de seu amigo Fernando, que havia partido há alguns dias. Ela ficou paralisada naquele momento, sem saber o que fazer. Marlene, não tenha medo. Sou eu. Fernando. Não estou mais aqui em forma física, estou em espírito, e vim para te pedir ajuda. Você sabe que parti com muita mágoa, porque minha noiva Gabriela praticamente nunca veio ao hospital visitar-me. Então gostaria muito que você fosse falar com ela, e lhe pedisse que vá até meu túmulo e reze por mim, para que essa mágoa passe e eu consiga me libertar e seguir o meu caminho. Marlene, após ouvir aquilo, saiu daquele estado de paralisia e perplexidade. E resolveu ali naquele momento ir imediatamente à casa de Gabriela para levar aquele recado de Fernando. Conversou com Gabriela e seus pais, explicando-lhe o que havia acontecido. Todos ficaram espantados com o relato de Marlene, e sentindo muito pelo rapaz. Gabriela explicou a Marlene que sentia muito por ver Fernando naquela situação no hospital, e então decidiu não ir mais visitar-lhe, até que tivesse alta e saísse de lá como ela imaginava que aconteceria. Mas infelizmente a morte de Fernando acabou surpreendendo-lhes, pois julgavam que por ele ser jovem, o tratamento surtiria efeito sem falhar, e ele acabaria recuperando-se e voltando para casa. No dia seguinte, após Marlene trazer-lhe o recado de seu noivo, Gabriela foi até o cemitério e levou-lhe flores, ajoelhou-se e orou por Fernando, para que dali em diante ele conseguisse ter paz e luz em seu caminho. Se você gostou da história, peço que não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.